Hello students, meu nome é Jorge, professor da Native English, the place for people who really want to learn English, or o lugar para as pessoas que realmente querem aprender inglês. Hoje eu vou falar para vocês sobre o apóstrofo S, porque eu vejo que tem muito aluno que chega na escola aqui e tem dúvida no apóstrofo S, por não entender o que ele significa, quais são as colocações do apóstrofo S. E, basicamente, o apóstrofo S tem 3 colocações no inglês aí. Ele pode expressar posse, ele pode ser o verbo to be, que seria na conjugação do is, que é para o he, she, it, e também pode significar uma situação do present perfect, que é aquela situação passada, mas ainda pode acontecer novamente, tá? Então vamos ver a primeira aqui, ó, que vai expressar posse. Quando que esse apóstrofo S vai significar uma posse? Quando a palavra que vier depois dele for um objeto ou um substantivo. Por exemplo, Peter's car significa o quê? Que esse carro pertence ao Peter, é uma posse do Peter. Então, Peter's car significa o carro do Peter. E Patty's boyfriend, da mesma regra, students, significa que esse boyfriend pertence a Patty. Então, fica o namorado da Patty. E assim por diante. My mother's house, a casa da minha mãe. Her father's company, a empresa do pai dela. Edward's children, as crianças do Eduardo. E quando a palavra da pessoa que possui já terminar em S, você não vai pôr o apóstrofo S, você vai pôr simplesmente o apóstrofo e depois o substantivo. Por exemplo, John's house, a casa do Jones. My sister's names, os nomes das minhas irmãs. Vamos olhar agora aqui, students, para quando o apóstrofo S vai significar o to be. Quando a próxima palavra for um adjetivo ou a próxima palavra for um verbo, mas esse verbo vai estar sendo conjugado aqui, ó, no nosso gerúndio, que no inglês seria o ing. E o que significa esse ing aqui? Seria no nosso português o ando, endo, indo, tá? Então vamos ver aqui quando ele vai significar to be, ó. Peter's nice. Se você confundir com posse, o entendimento fica um pouco complicado, porque o legal do Peter não cabe, students, o entendimento fica torto. Nesse caso, o apóstrofo S é o is, que fica Peter é legal ou agradável. Aqui, Patty é linda, não tem como ser posse, a linda da Patty, ok, students? E aqui também, ó, quando tiver um verbo aqui no gerúndio, esse apóstrofo S também vai significar o to be. Um exemplo aqui, ó, George is traveling. O Jorge está viajando. Edward's working. O Eduardo está trabalhando. Então, ó, como você vai diferenciar se é to be ou se é posse? Se a palavra que tiver depois aqui for um substantivo, é posse. Se a palavra que tiver depois aqui for um adjetivo ou um verbo no ing, significa o verbo to be. E agora, students, você vai ter que analisar quando esse apóstrofo S é o present perfect, e essa é a situação que mais dá confusão na cabeça do aluno. Por quê? Porque esse present perfect é aquela situação verbal onde estamos falando de uma situação passada, mas é aquele passado que não morreu no passado, é aquele passado que ainda pode acontecer novamente. E como nós vamos identificar esse apóstrofo S como present perfect? Quando a próxima palavra, depois do apóstrofo S, for um verbo, mas dessa vez ele não está no ing, ele está no participativo, que é o que o present perfect nos pede na sua regra, na sua estrutura. Então, se eu escrever Peter's gotten a girlfriend, significa o Peter arrumou, obteve uma namorada. E esse apóstrofo S vai ser a abreviação do has aqui, ó, que na estrutura do present perfect, o he, she, it vai estar usando o has. Então, o apóstrofo S no inglês pode ser o has, pode ser posse e também pode ser o verbo to be. Como você vai diferenciar isso? Através da palavra que vem depois. Se for um verbo no participativo, significa o has, que é o present perfect. Se for um adjetivo ou um verbo no ing, ele significa o to be, que é o is. E se for um objeto ou um substantivo, ele vai significar posse. Continuando com os exemplos aqui, ó. Patty's driving so much. Patty has driven so much. A Patty dirigiu muito. E por que usamos o perfect? Porque ela ainda pode dirigir de novo. Não temos tempo verbal nessa sentença.
E a próxima sentença, Edward made many cakes. O Eduardo fez muitos bolos. Por que nós usamos o present perfect aqui? Porque não temos tempo verbal aqui, ok, students? E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem a Native English, ok? The Place for People Who Really Want to Learn English, que eu estarei oferecendo a vocês uma aula gratuita para vocês poderem conhecer a escola, o professor, a metodologia, ok? E outra coisa que eu queria dizer, estudantes, é que você não precisa aguardar janeiro para começar o curso. Você pode vir na escola e começar o curso a qualquer momento, tá? O importante é você começar o quanto antes melhor. Por quê? A crise está acabando. Provavelmente em janeiro serão ofertados mais empregos e você vai precisar estar qualificado. E se você tiver um bom inglês, provavelmente as probabilidades de você arrumar um emprego aumentam muito, ok, students? Para finalizar, gostaria de pedir para você curtir o vídeo, dar um like, compartilhar e venha para a Native English, o lugar para as pessoas que realmente querem aprender inglês.